Bem-vindos a mais um Checkmate no Novum Canal, o espaço quinzenal onde se olha com toda a atenção para o mundo mágico das 64 casas. O primeiro destaque é para a segunda etapa do segundo campeonato Felgueiras Xadrez, realizada na Escola EB23 Dom Manuel de Faria Sousa, no dia 21 de janeiro, a partir das 15 horas. 5 rondas competitivas, onde mais de 30 xadrezistas lutaram pela vitória e, no final, Márcio Silva repetiu a vitória alcançada na segunda etapa da primeira edição desta competição, organizada pelo município de Felgueiras, em parceria com alguns dos estabelecimentos de ensino do concelho e também com o apoio da Associação de Xadrez do Porto. Os 4,5 pontos somados em 5 possíveis permitiram ao xadrezista felgueirense bater a concorrência, ficando Daniel Gonçalves na segunda posição com 4 pontos e Tomás Cunha foi terceiro classificado, também ele com 4 pontos, mas pior desempenho nos critérios de desempate. Já na competição por famílias, José e João Andrade ocuparam o primeiro lugar com 8 pontos, seguidos da família Cunha Magalhães, constituída por Tomás Cunha e Miguel Magalhães, a qual terminou com 5 pontos. A terceira classificada foi a família Ferreira, com Inês e Joaquim Ferreira, os quais terminaram também com 5 pontos, mas a família natural de Faf teve um pior desempenho nos critérios de desempate e ocupou assim a terceira posição. A terceira etapa desta competição é já no dia 25 de fevereiro, desta vez na Escola Secundária de Felgueiras, com as inscrições a serem gratuitas, mas obrigatórias, sendo concretizadas através do e-mail desporto@cm-felgueiras.pt. E também na região, em Penafiel, realizou-se na Escola Secundária de Penafiel um torneio de xadrez escolar envolvendo os alunos deste estabelecimento, promovido em parceria com o município de Penafiel, integrado no Plano Municipal de Xadrez na Escola. 21 jovens estudantes participaram na competição realizada no dia 2 de fevereiro e no final das 6 rondas o vencedor foi o jovem Guilherme Carvalho com 5 pontos, seguido de Pedro Machado Ferreira, também com 5 pontos, e de Afonso de Sá Ferreira, também ele com 5 pontos, com o desempenho nos critérios de desempate a ser fundamental para a atribuição do primeiro, do segundo e do terceiro lugar. E no próximo fim de semana, no dia 11 de fevereiro, a partir das 21h30, o espaço Puro Flow em Lousada recebe o torneio LVC by Puro Flow a partir das 21h30. Este torneio de xadrez é organizado pelo Lousada Voleibol Clube e o espaço Puro Flow e será disputado no ritmo de 5 minutos QO, ou seja, sem incremento por qualquer lance efetuado, contando com 6 rondas competitivas, com inscrição a ser possível através do e-mail xadrez@lousadavc.pt. No plano do xadrez federado distrital, são já conhecidas os meias finais, neste caso as equipas da meia final da Taça AXP por equipas, na variante partidas clássicas. A equipa A do grupo de xadrez 113 irá enfrentar a equipa B do grupo desportivo Dias Ferreira, enquanto na outra meia final a equipa A do Amanhã da Criança bater-se-á com a equipa A do xadrez Colégio EFANOR. No próximo Checkmate abordaremos os resultados dos confrontos das meias finais e da final da Taça AXP por equipas, referente a esta época de 2022-2023, com a final a estar marcada para o dia 12 de fevereiro. Ainda no plano competitivo distrital, o agrupamento de escolas Dona Infanta Dona Mafalda em Rio Tinto volta a receber os xadrezistas entre os dias 18 e 21 de fevereiro, desta vez para os campeonatos distritais de partidas clássicas de jovens e de veteranos. 4 dias de competição, envolvendo os escalões sub-8 a sub-20 e ainda os escalões de veteranos de 50 anos e mais e de 65 anos e mais, os quais terão 5 rondas competitivas para conquistarem o título de campeão distrital do respectivo escalão. Esta é mais uma vez uma organização da Associação de Xadrez do Porto, em colaboração com o agrupamento de escolas Infanta Dona Mafalda em Rio Tinto, à qual se associa desta vez a Junta de Freguesia de Rio Tinto. As inscrições decorrem através da plataforma existente por parte da Federação Portuguesa de Xadrez e, como sempre, são inscrições gratuitas para todos os xadrezistas federados.
No plano competitivo nacional, a Marinha Grande recebeu o Campeonato Nacional por Equipas de Partidas Semi-Rápidas no dia 25 de janeiro, organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, em parceria com o Sport Operário Maranhense e o município da Marinha Grande. No final das 9 rondas da competição, triunfo da equipa A do Vitória Sport Clube, com a equipa vimaranense a somar 7 triunfos e 2 empates, terminando no primeiro lugar do pódio. Na segunda posição e como vice-campeã ficou a equipa A dos Estrelas de São João de Brito, também com 7 triunfos e 2 empates, mas um pior desempenho nos critérios de desempate. Na terceira posição ficou a equipa A da Associação de Xadrez A Torre de Montemor Novo, com 7 triunfos, 1 empate e 1 derrota, não conseguindo assim revalidar o título conquistado na edição anterior. Esta edição de 2023 do Campeonato Nacional por Equipas de Partidas Semi-Rápidas foi a mais participada de sempre, contando com 113 equipas e mais de 640 xadrezistas a participarem na competição. Da equipa vencedora fez parte o mestre internacional André Ventura Sousa, atual tetracampeão nacional absoluto, com o valonguense a somar o seu segundo título com as cores do Vitória Sport Clube, depois de conquistar o título de campeão nacional individual absoluto de partidas semi-rápidas em Felgueiras no dia 19 de novembro. No xadrez passo a passo de hoje, uma recomendação, tendo em vista o início da competição no âmbito do desporto escolar e, por vezes, muitos dos iniciantes esquecem-se da importância de efetuar o ROC e também de quais os procedimentos corretos para o efetuar. O ROC pode ser efetuado em qualquer altura, mediante a observação daquelas que são as condicionantes do jogo, mas no início da partida começam as peças brancas e, portanto, o primeiro movimento, o peão que está à frente do rei, e depois é a vez das pretas. O ROC pequeno é efetuado da ala de rei, o ROC grande da ala de dama. Aqui vamos exemplificar como pode ser efetuado o ROC pequeno para as brancas e o ROC preto. O ROC pequeno também para as peças pretas. As brancas jogaram, carregaram no relógio e agora sim é a vez das peças pretas poderem efetuar os seus lances. O peão, neste caso de E7 para E5 e depois de carregar no relógio, é que as peças brancas podem dar início àquilo que é o efetuar do ROC. Vamos posicionar o bispo numa diagonal, neste caso a branca, na casa C4, e agora é a vez das peças pretas que podem, no fundo, efetuar uma função em espelho, portanto temos o bispo preto em C5. Falta retirar os cavalos, vamos retirar o cavalo de G1 para F3, carregar no relógio, e depois o cavalo de G8 para F6. E nesta situação, as peças brancas e as peças pretas têm a possibilidade de efetuar o ROC. Neste caso, o ROC pequeno. Regras que, por vezes, os iniciantes não respeitam é usarem as duas mãos ou então movimentarem o rei com uma mão e a torre com outra, quando as regras que estão definidas pela Federação Internacional de Xadrez estipulam que apenas uma mão pode ser usada para efetuar o movimento do ROC, deverá iniciar-se sempre pelo rei. O rei movimenta-se 2 casas, 1, 2, portanto o rei branco irá da casa E1 para a casa G1 e depois, ficando o rei posicionado em G1, é a altura de a torre de H1 mover-se para a casa F1. E assim as peças brancas concluíram o seu ROC. E agora será a altura das peças pretas, que podem continuar o jogo de qualquer forma legal, mas neste caso, para exemplificarmos o ROC pequeno das peças pretas, o rei preto da casa E8 mover-se-á 2 casas para a casa G8, e aqui temos o rei, e depois, com a mesma mão, o adversário irá mover a torre de H8 para F8. E assim está efetuado o ROC pequeno para as peças brancas, para as peças pretas. É uma possibilidade de desenvolver pelo menos o cavalo e o bispo, libertar a torre e também proteger o rei, e assim a partida irá demorar à partida mais tempo, sendo possível desenvolver todos os seus lances. E assim, passo a passo, com toda a atenção e análise, poderemos evoluir nos tabuleiros.
E estamos de regresso a este checkmate para a entrevista com Domingos José. Ele é o presidente do Lousada Voleibol Clube e está cá para abordar a recente secção de xadrez do Lousada Voleibol Clube, a qual tem já um ano de atividade, ao longo da qual foi promovendo algumas iniciativas e também participando em provas de âmbito federado e não federado. E agradecendo desde já o tempo que nos dedica aqui no Novo Canal e no Checkmate, começava exatamente por aí. Como surge esta secção de xadrez no Lousada Voleibol Clube? Obrigado pelo convite e nos termos convidado para estar presente no seu programa. A secção do Lousada Voleibol Clube, a secção de xadrez, surge devido a um repto lançado por pais e alunos que estavam a frequentar a escola de xadrez da autarquia de Lousada. E havia necessidade de promover o xadrez ao nível federado, participar em competições e por isso a direção resolveu criar a secção para dar oportunidade a estes jovens poderem praticar o xadrez numa componente mais Federada, federada. mais competitiva. Exatamente. Até porque não é uma modalidade que existam muitas ofertas na região. Não, por aquilo que os conhecimentos que nós temos, somos o único clube, sem ser clube de desporto escolar, somos o único clube federado na região do Tâmega e Sousa. E, portanto, como foi a receptividade também da comunidade a esta nova oferta desportiva? A receptividade foi agradável, as pessoas vão começando a aparecer, mesmo pessoas de concelhos vizinhos começam a contactar para poderem usufruir da aprendizagem e da prática do xadrez. Eu sei que ao longo das vossas atividades, e apesar de ser uma secção recente, ainda vai completar um ano, mas já organizaram, por exemplo, uma masterclass com o mestre Fides José Padeiro. Esta iniciativa de trazer xadrezistas já muito experimentados, e no caso do mestre Fides José Padeiro, ele já foi também um representante de Portugal em Olimpíadas, é uma ideia também de criar uma dinâmica de xadrez na região e associada também ao Lousada Voleibol Clube. Sim, esse tipo de dinâmicas, quer esse Master que já decorreu e próximos que já estão planeados para vir a decorrer durante os próximos tempos. Outro tipo de atividades, às vezes tipo um Open Day de xadrez, muito agora já brevemente, já no próximo fim de semana vai-se decorrer o primeiro troféu federado em Lousada, aberto a todos os atletas federados que possam praticar. E, portanto, essa é uma atividade reservada apenas para os xadrezistas federados, para dar oportunidade aos xadrezistas do clube ou abertos a todos os outros xadrezistas também, neste caso, sendo federados? Sim, aberto a todos. O interesse é que não só para os nossos xadrezistas, mas para os xadrezistas que apareçam e queiram competir, que façam parte da federação. Neste caso, então, é neste fim de semana, por aquilo que já falamos em off, será no dia 11, Sim. ao final do dia, ao início da noite, no espaço Puro Flow, onde também já realizaram uma outra atividade. Verdade. Nas férias, das pausas letivas no Natal, realizou-se lá no Puro Flow uma atividade demonstrativa do xadrez. E teve adesão, houve participação dos jovens, a própria comunidade ficou curiosa pela modalidade? Sim, aquilo que eu não estava em Lousada, não estive presente, mas aquilo que eu fui contactando com outras pessoas gostaram imenso da atividade e foi uma atividade bastante participativa em relação à dimensão do xadrez. Que é ainda uma modalidade recente. Como olha também, enquanto presidente do clube, para o fomento do xadrez, em complemento com outras modalidades, para aquilo que deve ser, muitas vezes, uma postura ativa dos cidadãos? Às vezes é preciso criar condições e criar condições para a prática do xadrez por vezes não é fácil. Eu vejo pelas dificuldades da secção em ter arranjado uma treinadora para que tivesse disponibilidade para acompanhar
os nossos atletas. Isso não é um processo que por vezes não é fácil, porque há todos os entraves. O xadrez, só termos um relógio, temos um tabuleiro, temos as peças, não é só isso. Há necessidade de dedicar muito tempo para a prática, não é? E, portanto, mas essas condições estão já criadas. Quando é que são os treinos da secção de xadrez para aqueles que quiserem e já agora onde é que Sim, decorrem? os treinos do xadrez decorrem numa sala do Complexo Esportivo de Lousada, às quartas-feiras, a partir das 18h30. Qualquer pessoa que queira treinar ou queira começar a praticar o xadrez pode aparecer, lá no complexo e depois todo o processo vai ser tratado com a coordenadora da secção de xadrez. Mas, portanto, é uma atividade que está aberta à comunidade. Sim, está aberto a toda a comunidade. Como eu já referi, também temos elementos dos conselhos vizinhos que nos procuram para praticar o xadrez. E eu, perdoando o entrar para além da competição e da sua função enquanto presidente do Lousada Voleibol Clube, é também professor. Como é que olha para o xadrez enquanto professor nas escolas? Como é que, ao ver no xadrez uma mais-valia para os jovens? Sim, o xadrez vejo como uma mais-valia para o jovem, porque que é um desporto que obriga a pensar, obriga ter a sua estratégia de jogo, quer ofensiva, quer defensivo, e obriga a trabalhar a concentração. Eu acho que é uma mais-valia para os jovens, a prática do desporto, do xadrez. E no caso de Lousada, o xadrez já está presente nas escolas, pelo menos nas escolas do primeiro ciclo, além de também alguns grupos de equipa que vão surgindo nas escolas. O Lousada Voleibol Clube está aberto para que esses jovens que aprendem e os pais, ou até avós, está pronto para os receber e Sim, também permitir competir. qualquer jovem que pratica o xadrez no desporto escolar, as portas estão abertas para que ele possa desenvolver a prática do xadrez a nível de uma competição federada. Aliás, temos o exemplo do Gonçalo Bessa, um dos nossos melhores atletas, que surge a partir do desporto escolar, no qual andava no desporto escolar no agrupamento de Novo Gil, e a professora Maria José Rocha, que era a professora que conseguiu fazer com que ele elaborasse e que ele evoluísse muito bem. Ele foi já nosso convidado aqui no Checkmate, abordou também essa experiência, na altura também falou dessa transição para o desporto federado e, enquanto clube, o objetivo é terem campeões ou, pelo contrário, atrair mais jovens para este tipo de desporto e depois possibilitar que eles possam, eventualmente, altos voos. É assim, queremos campeões, acho que toda a gente quer campeões, não é? Toda a gente quer produzir, entre aspas, campeões. Mas eu acho que, acima de tudo, é disponibilizar a prática do xadrez de uma forma de corpo são e mente sã, não é? Não é fazer campeões por fazer campeões. Acima de tudo, Sim, promover sim, uma promover atitude. a prática do xadrez, a aprendizagem do xadrez. E da parte dos pais, tem sentido, enquanto presidente do clube e também nos contactos que vai tendo ao longo da sua atividade, que os pais olham para esta modalidade como uma modalidade importante e uma mais-valia para os seus filhos? Assim, os pais que têm filhos praticantes já olham com os olhos de que a modalidade é uma mais-valia para o desenvolvimento escolar dos filhos. Os outros pais, se calhar temos que trabalhar um bocadinho também nessa perspectiva para podermos ter mais praticantes. Portanto, mas lá está, uma modalidade que, na sua visão, é uma mais-valia também para aqueles que são praticantes. E os praticantes podem ser de todas as idades. Claro, sim. Vês dos 8 aos 80. Acho que um miúdo pode levar o pai, pode levar a mãe, pode levar o avô, pode levar a avó, o primo, a prima, o tio, o tio. Estamos abertos a todos os escalões etários.
E esta é também uma modalidade, falou há pouco, que não é apenas ter tabuleiros e relógios, mas é uma modalidade que é cara para o clube ou que a aquisição de material é relativamente acessível, É, sabendo das dificuldades do desporto, muitas vezes, que não as grandes modalidades que sim, costumam receber grandes apoios. não é uma modalidade extraordinariamente cara. Não é? Uma mesa e duas cadeiras, um tabuleiro, umas peças e um relógio, se consegue praticar xadrez. Comparativamente com outro tipo de modalidades, os custos da prática de qualquer modalidade são superiores. Haja vontade para querer praticar e aprender. E falando do praticar, o Lousada Voleibol Clube esteve já presente, e por aquilo também falávamos, em provas de âmbito distrital, provas de âmbito nacional. Ainda não há resultados que mostrem que estamos ou que iremos ganhar. Como falou, o objetivo é formar campeões, mas antes também formar cidadãos. Mas o objetivo é que os atletas venham a conseguir classificações cada vez melhores. Sim, o objetivo mesmo para um atleta que é praticante, gosta de ver o seu esforço reconhecido, e o seu esforço torna-se reconhecido através dos resultados esportivos. Né? E a modalidade também vai dar um pulo considerável quando houver resultados desportivos consideráveis. Falando em resultados desportivos consideráveis e pegando nesse ponto, eu sei que recentemente o município de Lousada organizou a Gala do Desporto e também houve um dos atletas que está associado ao Lousada Voleibol Clube, neste caso ao xadrez, que também figurava entre um dos elementos que pudesse, ou neste caso poderia vir a ganhar enquanto atleta do ano. Sim, Para o Lousada Voleibol Clube e para si enquanto presidente, isso é também importante para divulgar a é, modalidade. é importante. O Gonçalo Bessa estava nomeado para o atleta do ano. Um, por qualquer associação que tenha um representante na gala do desporto, é sempre uma mais-valia, uma projeção de imagem que acaba por beneficiar a modalidade e acaba por beneficiar o clube. E a terminar, porque também na vida e no xadrez o relógio vai marcando o nosso tempo, e ele uma última questão, exatamente sobre o torneio que irá acontecer agora no próximo dia 11, como é que as pessoas podem, neste caso, inscrever-se, e reforçando, tal como disse, que é um torneio para xadrezistas federados. A informação para se inscrever está disponível em algum local, como é que as pessoas podem aceder? A informação vai estar disponível no site da Associação e nas redes sociais da Associação e bem como na página da Federação. Portanto, muito obrigado, professor Obrigado. Domingos José, por estar cá, por partilhar connosco este início da secção de xadrez do Lousada Voleibol Clube e assim que nos acompanha quinzenalmente aqui no novo canal, como sempre, tudo sobre o mundo mágico das 64 casas, aqui no Checkmate, no novo canal, sempre novo, sempre seu. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.